Nesse momento em que nós vivemos, a gente está recebendo tanta pressão emocional, a gente está tendo tanta informação negativa, tanta notícia que mexe com os nossos sentimentos, que é muito importante que a gente consiga manter o nosso equilíbrio. E que a gente consiga manter o nosso equilíbrio como? Pela fé, pela confiança de que tudo vai ficar bem, pela confiança de que estamos nas mãos de Deus, pela fé no mundo espiritual, pela fé na vida espiritual, pela fé na eternidade do Espírito. Aliás, a maior parte de nós crê em tudo isso. A maior parte de nós crê na eternidade do Espírito, a maior parte de nós crê em Deus e nos desígnios divinos, a maior parte de nós crê na espiritualidade, crê na vida após a morte, mas é muito melhor quando, ao invés da gente simplesmente crer, a gente saber que aquilo é real, que aquilo existe, que aquilo é verdadeiro. Tem a diferença entre aquela fé que é simplesmente o acreditar, ao acreditar, por exemplo, eu acredito que espírito existe, eu acredito que a vida após a morte é um fato, isso é crença. É muito melhor quando a gente consegue substituir a crença pela certeza, pelo saber. Aí a fé fica inquebrantável, a fé não falha e a gente passa melhor por muitas situações da vida com as emoções mais equilibradas, porque a fé está ali, está firme, nada derruba aquela fé, já que ela é baseada na certeza. Ah, mas como eu vou ter certeza, por exemplo, que a vida após a morte é uma realidade? Como eu vou ter certeza, por exemplo, que espírito existe? Eu vou lá, me consulto, converso com um espírito, mas vai que aquilo lá seja da cabeça do médium? Como que eu posso ter certeza que ali tem um espírito realmente? Né, tem aquela famosa frase que as pessoas costumam dizer: como é que eu vou saber se tem vida mesmo após a morte? Ninguém nunca foi lá, voltou para contar. Bom, existem muitas formas da gente fortalecer a nossa fé, levando para o caminho da certeza. Uma delas são as próprias obras mediúnicas, né? A gente tem obras mediúnicas que descrevem com detalhes muitas coisas do mundo espiritual, que nos informam como acontecem as coisas no mundo espiritual, como é a vida dos espíritos. Tem obras mediúnicas surpreendentes vindas pelas mãos de Chico Xavier, de Divaldo Franco e de tantos outros médiuns maravilhosos. Mas além da mediunidade propriamente dita, eu vou dizer para você, existe sim forma de ir lá e voltar. Ninguém nunca foi lá para contar a história, para voltar e contar. Tem sim, tem gente que já foi lá e voltou. E é isso que eu quero falar com você. Por quê? Porque quando a gente ouve histórias como essas que eu vou contar para você, a nossa fé ela vai deixando de ficar naquele campo simplesmente da crença, do acreditar, e vai sendo substituída pela certeza. O melhor é quando essas histórias que eu vou contar, o melhor seria se elas acontecessem com cada um de nós, que aí cada um de nós teria vivenciado aquilo que eu vou falar. Mas uma vez que não seja com todos que elas aconteçam, pelo menos citar alguns fatos que aconteceram com algumas pessoas podem nos ajudar a aumentar a nossa fé, a ampliar a nossa certeza da vida após a morte, a nossa certeza da eternidade do espírito, da existência do espírito. Uma dessas formas de ir e voltar é a famosa EQM. EQM significa experiência de quase morte. A experiência de quase morte é aquela situação que acontece muitas vezes com pessoas que passaram por traumas, às vezes acidentes, às vezes uma cirurgia muito crítica e que naquele momento ela quase desencarnou, ela quase morreu. O espírito dela chegou a ser catapultado, ejetado do corpo físico, mas permaneceu ligado ao corpo físico porque não era para ela desencarnar. Mas pelo trauma que ela estava vivendo ali, ela chegou a estar do outro lado. Chegou a estar lá no mundo espiritual. Então, uma pessoa que passa por isso, que passa por essa experiência, ela vê o seu corpo ali na maca sendo operado pelos médicos, ou ali no acidente do carro, ela vê o seu corpo ali no carro, ela naquele momento que está fora do corpo, ela é capaz de visitar parentes. Eu já vi relatos de pessoas que tiveram essa experiência e que quiseram avisar parentes de que o corpo dela estava ali sofrendo num acidente de automóvel. Então foram até lá. Enfim, elas podem visitar parentes, elas podem visitar o mundo espiritual e elas podem ter contato com espíritos desencarnados, porque ela está ali como um telespectador do que está acontecendo na matéria. Ela vê o corpo, ela escuta os médicos conversando. A ciência
até tem tentado explicar esse fenômeno do EQM, da experiência de quase morte, mas ela não tem ainda encontrado nenhuma explicação que seja convincente, que seja racional. A explicação mais assim que eles conseguiram desenvolver é que essa experiência de quase morte ela é causada por uma série de reações químicas que acontecem no cérebro naquele momento de criticidade e que acabam causando alucinações, como se a pessoa estivesse fora do corpo. Isso é o máximo que a ciência consegue dizer. Só que, se for alucinação, se fosse alucinação, não explicaria o fato das pessoas que têm essa experiência, que chegaram a sair do corpo, se encontrarem com parentes desencarnados que nunca conheceram, que podem ter desencarnado antes da pessoa nascer, esses parentes conversarem com elas, citarem fatos que ela não conhecia, nomes, pessoas, enfim, com detalhes. E aí depois, quando elas retornam para o corpo físico, elas descrevem os fatos, as cidades que o desencarnado falou, tudo com plena exatidão. Uma alucinação jamais produziria isso, porque a alucinação, no máximo, ela faria a gente ter visões de coisas que a gente já passou, ou de coisas que nos dizem algum respeito em termos psicológicos, mas não que a gente adivinhar algo que a gente não sabe. A alucinação não produziria isso. Então não é alucinação. É sim uma saída do espírito daquele corpo. Então a EQM, a experiência de quase morte, é sim uma forma de ir ao outro lado e voltar para contar a história. Então aquele ditado aí, ninguém nunca teve lá e voltou para contar a história, já começa a ficar furado por aí. Tem sim. E não é uma pessoa, não são duas, não são três, não são 10. Os registros científicos, os registros de pesquisa estão cheios de casos deste tipo. São centenas, são milhares de casos que acontecem ao redor do globo, que já aconteceram e que a ciência não sabe explicar perfeitamente ainda, por causa disso que eu falei, porque não é uma alucinação. Então, é um fator que, se a gente levar em consideração, a EQM, ela nos consegue fortalecer a fé, nos consegue fortalecer, nos tirando simplesmente do campo da crença de acreditar que tem a vida após a morte, para ter certeza. Porque pode não ter acontecido com a gente, mas aconteceu com outras pessoas e essas outras pessoas nos contaram como que é e todas elas com muitas coisas em comum e foram experiências maravilhosas. Na minha vida pessoal, eu nunca tive uma EQM, mas a minha mãe teve. A minha mãe teve uma EQM, ela teve uma experiência de quase morte no dia em que eu nasci, durante o meu parto. Ela quase morreu, ela chegou a sair do corpo e depois voltou para o corpo. Então, eu tenho na família um caso desse de EQM. Então, a EQM é uma forma de ir ao outro lado e voltar e que é incontestável, mas não é a única. Existe uma outra forma também de sair, de ir lá e voltar, e que eu vou dizer assim, é bem menos traumática, é bem menos violenta e é até muito mais prazerosa. Eu estou falando da projeção astral consciente. Deixa eu explicar o que é a projeção astral consciente. Toda vez que você dorme, lá, você deita na sua cama para dormir, e que o corpo físico adormece, o espírito sai do corpo. O espírito sai do corpo, ele viaja, ele vai aonde você quiser, só que quando retorna para o corpo, não mantém a lembrança do que aconteceu. Às vezes, essas lembranças do que aconteceu durante aquele período em que você esteve fora do corpo, durante a noite, elas se misturam a criações do psiquismo e formam sonhos desconexos, sonhos desajustados, mas, enfim, não se lembra perfeitamente de tudo que aconteceu enquanto você estava fora do corpo. Mas não se assuste, você sai toda noite do seu corpo quando você dorme, só não mantém a consciência. Já a projeção astral consciente, ela acontece de forma idêntica. A pessoa deita, ela vai dormir e ela, quando sai do corpo, ela mantém a consciência. O corpo adormece, mas a mente continua funcionando, ela mantém a consciência, ela vê tudo o que está acontecendo fora do corpo, ela vai aonde ela quiser, ela pode conhecer lugares que ela não conhecia, ela pode visitar parentes distantes, ela pode visitar cidades no mundo espiritual, ela pode se encontrar com espíritos desencarnados, e quando ela volta para o corpo, ela se lembra de tudo o que aconteceu, como uma sequência de fatos normais, como do nosso dia a dia. Isso é a projeção astral
consciente. É algo que acontece com algumas pessoas de uma forma natural, mas também pode ser aprendido, pode ser desenvolvido, pode ser exercitado, pode, enfim, ser realizado por qualquer pessoa. É só treinar. Existem técnicas que facilitam a projeção astral consciente, existem técnicas que facilitam você sair do corpo e voltar. Então, quando você sai do corpo e volta de uma forma consciente, você esteve lá e voltou. Ou seja, você conheceu o mundo espiritual e você voltou. E neste caso, eu tenho experiências para contar. Eu já conversei em outras ocasiões que eu sou o projetor, ou seja, eu me projeto desde a minha infância e eu já tive uma série de experiências no mundo espiritual. Então, se eu puder ajudar você com as minhas experiências, fortalecendo a sua fé, trazendo um conforto para você, eu peço então a permissão para eu contar um pouquinho de mim, contar um pouquinho das minhas experiências. Pode ser que você não tenha tido ainda uma experiência de projeção astral consciente, mas cada vez que a gente conhece alguém que nos conta um caso desses, ou da EQM, ou da projeção astral consciente, pode ser que a nossa fé aumente, que a nossa certeza na vida espiritual aumente, que a nossa certeza que a vida não termina com a morte aumente. Então é por isso que eu gostaria de pedir a sua permissão para contar alguns casos que já aconteceram comigo. Eu me projeto desde a minha infância, quando eu era criança, a minha avó me colocava para dormir, e naquele momento que ela me colocava para dormir, daqui a pouco eu estava voando no quarto, olhava para minha cama, estava o meu corpo lá deitado, aquilo não me assustava, porque era uma coisa hipernatural para mim. Eu aproveitava esses momentos, só um parênteses, eu aproveitava esses momentos que eu estava fora do meu corpo para ir no mercado próximo à minha casa para ver quais os chocolates que tinham lá, que é para no dia seguinte eu falar para minha avó qual que eu queria que ela comprasse. Olha só que coisa de criança, coisa doida. Mas, enfim, a projeção astral para mim não era nenhuma surpresa. Em algumas ocasiões em que eu me projetei fora do meu corpo, eu tive a oportunidade de visitar lugares que fisicamente eu ainda não estive. Eu já estive em espírito, fora do meu corpo, eu já estive em locais que eu queria conhecer e que não conhecia, como a Grécia, como o Egito. Eu já conheci pessoas primeiro no mundo espiritual, pessoas encarnadas. Conheci primeiro no mundo espiritual para depois conhecer no mundo físico. Eu já contei este caso em outras ocasiões, que eu tinha um amigo que eu conversava muito com ele pela internet, mas nós nunca tínhamos nos visto. E aí ele também se projetava e nós combinamos de nos encontrarmos no mundo espiritual. Então nós saímos do corpo e nos encontramos, nos conhecemos, e em uma determinada ocasião eu fui numa reunião na Sociedade Espírita Ramatiz, fui com a minha mãe, uma multidão de pessoas, e ele entrou pela porta no meio daquelas 300 mil pessoas que estavam lá. E eu falei para minha mãe, olha, aquele ali é o meu amigo. Aí ela, como é que você sabe se vocês nunca se encontraram fisicamente? Não, mas a gente já se conhece no mundo espiritual antes do mundo material, antes de conhecer pessoalmente. Eu andei em direção a ele, ele andou em direção a mim, porque nós já nos conhecíamos no mundo espiritual. Então, vê se isso não mostra, não fortalece em você a certeza de que tem uma vida espiritual, uma vida após a morte. Em uma ocasião, eu fui convidado. Eu estou contando experiências minhas, porque eu acho que isso talvez possa ajudar você a não se desesperar quando você escutar, por exemplo, uma notícia de desencarne de alguém. Eu estou contando para ver se fortalece em você a certeza de que a vida continua, de que a morte é só uma ilusão, de que todos nós somos espíritos. Uma vez eu fui convidado para assistir, para fazer um curso no mundo espiritual. E eu fiz um curso lá na cidade do nosso lar, no nosso lar. Foi um curso que demorou 3 dias, ou 3 noites, né, melhor dizendo, porque foi durante a noite. Era um curso voltado para pessoas encarnadas naquele momento enquanto o corpo físico estava dormindo. Eu tive aulas no mundo espiritual de 3 matérias. Foram 3 matérias que foram dadas nesse curso. A primeira delas foi Fraternidade Universal, a segunda foi Ecologia e a terceira Consciência Universal. Foram 3 dias de estudo, 3 dias de curso, enfim, eu cheguei a fazer curso no mundo espiritual e, assim como eu, muitos de nós às vezes podem fazer, mas sem estar conscientemente ativos, e aí retorna para o corpo e não vai lembrar, mas aquelas informações de qualquer forma ficam guardadas no subconsciente. Então é possível que você também já tenha sido convidado, já tenha feito, mas não se lembre porque não estava numa projeção astral
consciente. Houve um fato muito interessante, alguns anos depois das minhas aulas, dos meus cursos lá no mundo espiritual, houve um fato muito interessante. Eu estava passando por uma situação na minha vida assim que eu estava me questionando muito sobre muitas coisas que estavam acontecendo e que sabe aquela história de que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo? Aí a gente começa a reclamar, começa a pensar. Então, naquela época, naquele período, ao estar fora do meu corpo físico, eu fui convidado a ir ao nosso lar mais uma vez, e eu estive na Câmara de Rememoração. Eu vou explicar para vocês o que é a Câmara de Rememoração e para que ela serve, né? Eu entrei, não sei se vocês já estiveram no planetário, aquela cúpula redonda em cima. Então a gente entra, as cadeiras onde a gente se senta são cadeiras reclináveis que a gente fica quase deitado olhando para cima. E não é um cinema, é um lugar onde as imagens são projetadas em 3 dimensões, aqui em cima da gente. É maravilhoso, a imagem, você fica deitado e a imagem fica sendo projetada acima da sua visão, em 3D. E aí, ali, naquele momento, passaram para mim imagens de encarnações passadas minhas que justificavam tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, naquele período que eu estava tão atribulado. Então, eu tive a sorte, ou eu tive a bênção de poder estar no nosso lar e ser levado a essa câmara. Tive o auxílio de algum amigo espiritual que achou que seria útil eu relembrar as coisas erradas que eu fiz ali para justificar aquilo que estava acontecendo. Depois disso, nunca mais eu reclamei de nada pelo que eu passo na minha vida, de nenhuma situação, porque eu sei que tudo tem uma justificativa. Talvez eu tenha sido levado ali até para hoje poder estar passando para você essa experiência. A experiência de ter estado, uma pessoa viva, uma pessoa encarnada, de ter estado no mundo espiritual, de ter participado de coisas lá em colônias espirituais, de ter lidado com espíritos dessa forma. Numa outra ocasião, eu deitei, fui dormir, né, e daqui a pouco me projetei, saí do corpo físico e tinham 2 moças me esperando. Essa experiência eu achei muito interessante. Deixa eu beber um golinho de água para contar para vocês. E tinham 2 moças me esperando fora do corpo, no meu quarto. Eram 2 moças negras. Uma delas com a cabeça, uma delas assim normal, né? Ou seja, falando bem, com a cabeça assim que você vê que era muito equilibrada, normal. E a outra bem desequilibrada, desajustada emocionalmente, aquele olhar perdido. E aí a mais velha, que era essa que estava com a mente normal, ela virou-se para mim e falou: Olha, nós tentamos de todas as maneiras, mas ela, que era a irmã, a outra, ela não consegue nos escutar. Depois de muitos e muitos anos, nós percebemos que ela só escutaria a voz do pai dela, que era eu, em outra encarnação. A voz do pai dela, para explicar para ela que a escravidão acabou, que ela não precisa mais ficar assim, que ela está desencarnada, enfim. Olha o que tinha acontecido. Essas 2 moças, assim como eu, nós 3 tínhamos sido escravos em uma encarnação passada. Eu já reencarnei, né? Eu era o pai das 2, eu desencarnei, já reencarnei. E a mais nova, a minha filha mais nova, ela não aceitava que tinha desencarnado, vivia ainda naquelas atribulações mentais causadas pela escravidão, e só tinha uma pessoa que ela escutaria para falar para ela que aquilo tinha acabado, que não precisava mais sofrer daquela forma, que era o pai. Ou seja, ela devia ter uma ligação muito grande comigo, como pai dela, ali naquela época. E aí, por isso, a minha filha mais velha, agora também desencarnada, a minha filha mais velha a trouxe até mim, depois de tentar por séculos ajudá-la, a trouxe até mim para que eu conversasse com ela, para que eu explicasse para ela o que tinha acontecido. Aí então eu conversei com ela, foi uma conversa que durou assim a noite inteira, eu fora do corpo e a gente conversando. E quando nós terminamos a nossa conversa, que nos abraçamos, ela saiu dali bem melhor, mas
foi levada ainda para o tratamento espiritual para continuar ali a melhorar das suas emoções. Quer dizer, a escravidão acabou, ela desencarnou, mas ela continuou por séculos ainda atormentada pelos sofrimentos, atormentada por aquilo que tinha passado. A outra irmã, a mais velha, não. A mais velha conseguiu ter lucidez suficiente, eu consegui ter lucidez suficiente, até reencarnei depois, mas a outra, a mais velha, ficou cuidando da mais nova. Enfim, é uma experiência também fora do corpo muito interessante, né? Assim, e que nos traz muitas instruções espirituais. Essas são algumas experiências que eu tive fora do corpo. Já tive muitas experiências fora do corpo, e cada experiência fora do corpo é uma certeza de que o mundo espiritual existe, porque eu tenho contato com espíritos fora do corpo. Já encontrei espíritos desencarnados, familiares, já converso com espíritos desencarnados familiares e com espíritos que também não são familiares. Já fui chamado, uma certa vez eu estava ainda acordado e o meu preto velho apareceu para mim e falou assim: vem, que eu quero te mostrar como acontecem os trabalhos dentro do terreiro em termos espirituais. E ele pegou a minha mão e me tirou do corpo. Quando ele me tirou do corpo, ele me levou para o terreiro e eu vi os trabalhos espirituais acontecendo dentro do terreiro, sem médium nenhum, vivo, encarnado, os espíritos trabalhando. Então são experiências maravilhosas e que ajudam a gente a ter mais certeza da vida após a morte, ajuda a gente a ter mais certeza de que a vida continua, que não é preciso desespero, dor, tristeza quando alguém desencarna, a não ser pela saudade, da mesma forma que quando alguém viaja, mas esse alguém continua existindo. A vida espiritual, ela é incontestável, ela existe. É pena que nem todo mundo conseguiu até o momento fazer a projeção astral consciente, mas existem formas de treinar isso, existem técnicas. E além da experiência de quase morte, que é uma prova de ir e voltar, além da projeção astral, que é uma forma de ir e voltar, existe também a própria atividade mediúnica tanto da incorporação, da clarividência, da audição, que também provam a existência do mundo espiritual. Ainda falando de mim, se isso pode ajudar você também a ter alguma prova, a ter alguma certeza um pouquinho maior da vida espiritual, eu posso contar para vocês, na minha adolescência, eu estudava muito sobre a vida espiritual, devorava os livros, ficava lá no meu quarto lendo, estudando. E eu não estudava sozinho. O meu quarto, ali onde eu dormia, tinham muitos espíritos que me acompanhavam nos estudos e que às vezes me explicavam algumas coisas. É a primeira vez que eu conto essa história. Eu só contei para minha mãe, enquanto ela era encarnada. Eu só contei para ela isso, nunca contei para ninguém. Mas os espíritos ali sentavam na minha cama, conversavam comigo, e o meu relacionamento com eles ali era tão assim, tão concreto, que muitas vezes eu acabava confundindo, esquecendo que era espírito. Tinha um deles que deitava ao meu lado enquanto eu estava lendo, e ele ia me explicando as coisas que estavam acontecendo. Algumas vezes eu falava, chega para lá um pouquinho, ou seja, até aquela meio confuso entre o que é espírito, entre o que é encarnado. Já tive assim, até um episódio de eu estar querendo dormir e pedir para o espírito que estava passando pela porta falar, apaga a luz. Aí depois eu lembro, não, é espírito, não é encarnado. Então, o meu contato com o mundo espiritual, ele sempre foi muito forte, desde a minha infância, durante a minha adolescência, com a vidência dos espíritos ali no meu quarto, também estudando junto comigo, me ensinando algumas coisas, e com a projeção astral consciente. Isso sem falar das próprias atividades mediúnicas, né, que a gente faz no terreiro, trabalhando direto com os espíritos, vendo os espíritos, conversando com os espíritos, tendo respostas dos espíritos. Então, minha gente, por que eu estou falando tudo isso para você? É porque se por um acaso você não teve a oportunidade de passar por experiências como essa, entenda que você não teve esta oportunidade, mas que isto acontece, isto é real, e isto só comprova a existência do mundo espiritual, só comprova a existência dos espíritos e da facilidade que eles têm de se comunicar conosco e da gente com eles. Às vezes é preciso um pouquinho de treino, um pouquinho de exercício, como, por exemplo, no caso da projeção astral consciente, é preciso desenvolver um pouquinho essa capacidade, quem não consegue fazer de uma forma natural, mas todos nós temos essa condição. E uma vez que você esteja lá e volte, acabou
a sua dúvida. Você nunca mais vai ter dúvida do que vai acontecer com um parente que desencarnar, por exemplo. Você nunca mais vai se perguntar o que vai acontecer comigo quando eu morrer. Acabou o seu medo, acabou a sua dúvida, acabou a sua incerteza sobre o futuro, porque deixa de ser uma simples crença do que pode acontecer para ser uma certeza. A crença é aquilo que todos nós temos. Ah, eu já li que é assim, eu acho que é assim, fulano me contou que é assim. Isso é uma crença. Se vier alguém de fora com um poder de argumentação maior, ele pode convencer você do contrário. É crença, é uma fé cega. Agora, quando você substitui essa fé cega, esta coisa que está simplesmente no campo da crença, pela certeza, porque você esteve lá, porque você viu, porque você conversa com espíritos, aí nada mais derruba aquilo que você conhece. Nunca mais você vai ter medo da morte. Nunca mais você vai pensar para onde vão os meus familiares que desencarnam. Nunca mais você vai sofrer tanta dor pela morte de alguém. No máximo, você vai sentir saudade, como a gente sente quando alguém viaja, mas a dor principal é substituída pela lembrança do que eu já vivi lá. Eu tenho certeza que fulano está nos braços de bons espíritos, está sendo bem cuidado, e eu tenho certeza também que quando o meu corpo físico desencarnar, nada mais vai acontecer comigo que não seja retornar à pátria espiritual. Então, era isso que eu queria conversar com você hoje, para tentar confortar um pouquinho os seus sentimentos, confortar um pouquinho os seus pensamentos nesse momento de tantos conflitos e de tantas notícias ruins que a gente recebe. A vida é eterna. Você pode acreditar, se você não teve a experiência de estar lá e voltar, eu já tive, eu tenho essa experiência, vez ou outra. Muitas pessoas já tiveram, eu não sou o único, não sou melhor que ninguém, não sou especial. Muitas pessoas já tiveram essa experiência e se a gente ainda não teve em nós, vamos dar ouvidos ao que aquelas pessoas que já tiveram falam, porque o que elas falam lá pode ser que nos ajude a confortar o sentimento, e isso é muito importante nesse momento. Que as minhas palavras tenham sido desse tipo, palavras que podem ajudar você a confortar um pouquinho o seu sentimento. Que Deus abençoe você agora e sempre. Até o nosso próximo encontro, fica com Deus e até lá.
valem